Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderia dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Jesus, no Evangelho de hoje, nos faz uma exortação sobre o escândalo, e ele vai dizer que é inevitável que aconteçam os escândalos, mas ele vai dizer também: mas aquele que produz escândalo, seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. O que Jesus Cristo está querendo dizer com isso? Jesus fala dessa forma, e de uma forma até um pouco dura, para dizer que é melhor que essa pessoa nunca mais apareça, para não voltar a escandalizar os pequeninos. Mas veja que Jesus Cristo, ele não para aí a sua exortação. Depois dessa exortação, ele vai falar sobre o perdão. E ele vai dizer, né, se teu irmão pecar contra ti 7 vezes e vier arrependido, perdoa-lhes. Aqui nós vemos algo também muito importante, porque o único remédio para o escândalo é o arrependimento. Esse arrependimento que brota do mais profundo do nosso coração. Um arrependimento que vem de uma convicção de que estava errado e que agora é necessário fazer uma mudança de caminho, de trajetória, ter uma mudança de vida. Por isso que Jesus Cristo, ele vai unir esses 2 ensinamentos, porque o que é mais prejudicial para a vida na igreja é quando nós nos tornamos obstinados em nosso erro e tornando esse erro público e propagando esse erro para o próximo, fazendo com que outros percam a sua salvação. Por isso que nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida de aperfeiçoamento, onde os nossos atos, que muitas vezes causam escândalos, ou a nossa forma de falar, ou a nossa forma de agir, se portar com o próximo, que causa algum tipo de escândalo, podem ser corrigidos, mas somente através do arrependimento. Por isso que Jesus Cristo, ele une esses 2 ensinamentos dentro dessa pregação, nos chamando a atenção justamente sobre isso, que a nossa vida é uma vida de conversão. E o verdadeiro escândalo é aquele escândalo que vem de uma alma, de uma pessoa que não quer mudar de vida, que não quer ser melhor, que prefere permanecer no seu erro e ainda propaga esse erro para outras pessoas. Por isso que precisamos cada vez mais na nossa vida ir exercitando a nossa capacidade de nos arrepender dos nossos pecados, porque é esse caminho que vai nos santificar, é esse caminho que vai como que corrigir aqueles escândalos que muitas vezes nós cometemos. E é claro, o arrependimento, ele corrige o pecado em nós, corrige esse pecado que corrompe a igreja
e corrige também o pecado que muitas vezes corrompe o nosso próximo, porque assim, com o nosso testemunho de mudança, aqueles que erraram conosco vão também voltar para o caminho. Aqueles que muitas vezes foram atingidos pelo nosso erro voltarão também ao caminho e entrarão cada vez mais nessa comunhão com Deus. Por isso que hoje nós somos chamados a olhar para a nossa vida e refletir se as nossas atitudes, se a nossa forma de viver possa estar causando algum escândalo para alguém, porque assim deve ser a vida do cristão, uma vida de retificação dos seus erros, porque é uma vida de mudança, de crescimento diário, porque na medida em que nós vamos nos unindo a Cristo, nós vamos cada vez mais crescendo e abrindo a nossa consciência para nos responsabilizar pela salvação do nosso próximo. Aí sim, nós começamos a entender que as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa forma de viver, de agir, de nos portar diante dos nossos irmãos é relevante para a salvação também deles, para que a nossa vida não escandalize ninguém, mas que seja através desse testemunho de arrependimento, seja uma grande obra de conversão para os nossos irmãos. Por isso que a última parte do Evangelho, Jesus fala sobre esse crescimento de fé. Um crescimento que só acontece quando há esse verdadeiro arrependimento. Por isso que os discípulos vão dizer: aumenta a nossa fé. Como que nós aumentamos a fé? A fé só é aumentada em nós na medida que nós nos tornamos capazes de nos sacrificar pelo próprio Deus. E esse sacrificar-se pelo próprio Deus é justamente isso, se arrepender dos nossos pecados para agir de forma diferente, imitando o próprio Cristo. E por isso que ele vai também dizer no final do Evangelho: se vós tivesses fé mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Isso significa que nós precisamos cada vez mais ter fé, e essa fé só cresce através de um gesto e de um ato de liberdade da nossa parte, onde nós começamos a colocar em prática o que Jesus nos ensina, nos arrependendo dos pecados e abraçando a salvação que Ele nos oferece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.